E aí, pessoal, o efeito Soares completa 40 dias. O que ele representou de forma importante em números. O que falta ainda ser solucionado, os pontos positivos e o que se pode dizer também que permite dúvida. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é dela, placa em MDF do símbolo do Grêmio. Toda ela em alto relevo que você pode personalizar aqui no símbolo do Grêmio em muitas ofertas. Mas também, e olha que lindo, se você quiser personalizar e colocar a sua empresa. Essa é para a empresa, para a sua marca, para você valorizar a sua marca. Você coloca toda essa tecnologia em MDF, em alto relevo, que se faz aqui nesse produto oficial licenciado do Grêmio, também para valorizar a sua empresa. Compre agora na descrição do vídeo e tenha um lindo produto na sua casa, seja do Grêmio, seja da sua marca, para você valorizar. Essa empresa personaliza e essa empresa ajuda diretamente o nosso tricolor. Gente, vamos falar de Luizito Soares e o que de fato nós podemos tirar de números concretos e também das repercussões que isso representou. Nós podemos citar apenas as questões positivas, mas tem algumas também que nós merecemos abrir uma vírgula para saber como que o Grêmio solucionou. Eu vou começar, por exemplo, com o engajamento nas redes sociais. O Grêmio virou atrás do Flamengo apenas, que está disputando, hoje foi terceiro colocado no Mundial. O Grêmio, em número de citações nas redes sociais, considerando as empresas que cuidam desse tipo de citação, é o segundo clube no Brasil em todo o mês de janeiro, ou seja, no período Soares. O Grêmio perdeu para o Flamengo em alguns pontos e ganhou de todos os outros clubes em número de citações. E aí tu fala em Vasco, tu fala nos grandes de São Paulo, tu fala em Corinthians, todos atrás do Grêmio. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, o Grêmio joga contra o Avenida neste domingo. E mais uma vez nós teremos mais de 25 mil torcedores no meio do verão, que nós sabemos que grande parte das pessoas vai ao Litoral Norte, às 4 da tarde, num domingo contra o Avenida. Mais uma vez, o efeito Soares participando. O Grêmio que nos primeiros jogos da temporada dentro da arena já colocou mais de 100 mil torcedores, uma média acima de 30 mil por jogo. O que é uma média histórica e que também dá conta disso. No ponto dos sócios, o Grêmio hoje passou de 17 mil novos sócios. 17 mil novos sócios. Perto de 2 milhões de faturamento a mais por mês. Isso representa praticamente, bruto, obviamente, 24 milhões de reais de crescimento. É um número impactante. Aqui, se a gente pegar o número bruto, nós já consideramos o pagamento do Soares até o final dessa temporada, considerando o mesmo nível. Só isso. Lembrando que o Grêmio vivia uma demanda reprimida em razão de toda a dificuldade que a diretoria anterior tinha, e isso, claro, foi impulsionado pelo efeito Soares em apenas 40 dias, ele que se apresentou lá no dia 3 de janeiro, mesmo que ele tenha sido anunciado um pouquinho antes do final do ano. Nós temos um jogador que dentro do campo também deu a resposta, o Grêmio tem 100% de aproveitamento. Nos 6 jogos que ele participou, ele fez 7 gols, sendo 3 contra o São Luís, 1 contra o Caxias, 1 contra o Brasil e 2 contra o Aimoré. E contra o Avenida, mais uma vez, a gente torce para ele seguir essa média acima de 1 gol por jogo, que, convenhamos, é um número impactante. Os patrocinadores do Grêmio, o Grêmio recebeu novos patrocinadores, mas não diretamente a vinculação do contrato do Soares. Está aí o ponto de interrogação que eu vou falar em seguida. Porque o Grêmio confirmou, por exemplo, a Gerdau patrocinando as categorias de base em uma parceria que já tinha começado no final do ano passado. O Grêmio recuperou isso, colocou e a Gerdau está aí emprestando seu prestígio, seu nome e ajudando o Grêmio nas categorias de base. E aí a gente chega ao ponto ou à vírgula que precisa ser de alguma maneira esclarecida ou ao menos
colocada para discussão. Quando o Grêmio trouxe o Soares, o Grêmio falou que seria todo ele pago por patrocinadores. E se indicou ali 4 patrocinadores. A marca Spam, que confirmou, o Arroz Prato Fino, que confirmou, e mais 2. Depois virou apenas mais um, que seria a marca de jogos esportivos. Isso não se confirmou nestes 40 dias. Na última vez que eu tive a oportunidade de entrevistar um dos membros da vice-presidência, um dos eleitos, que foi o Fábio Floriani, lá no É Nosso, eu e o Benfica, todas as segundas-feiras. Inclusive, nessa segunda-feira tem um conteúdo muito especial com o executivo do Grêmio que vai nos dar a entrevista também, o Álvaro Prange. Nessa segunda-feira, nós perguntamos na entrevista para o Floriani, e ele disse não. Inicialmente era para pagar todo, agora o Grêmio paga uma parte, porque o Grêmio pensou o seguinte, vamos fazer um investimento igual, porque nós vamos ter que contratar um centroavante se não for o Soares e vamos ter que gastar por isso, o que é uma lógica muito correta. Então tem o salário aí, uma parte que o Grêmio paga. O que eu penso sobre isso? Mesmo que não tenha se confirmado novos patrocinadores para a ação Soares, diretamente para o salário dele. Mesmo assim, o meu sentimento é de que é um acerto espetacular dos dirigentes do Grêmio. A tacada, a jogada foi de mestre. O Grêmio recupera muitas coisas a partir de Soares. Esses números que eu trouxe para vocês em 40 dias são números muito fortes, até mesmo de engajamento geral da história. Por exemplo, nós tivemos venda recorde nas lojas licenciadas e também na Arena em muitos episódios. Muitos episódios. A Grêmio Mania vendeu no mês de janeiro o que não costuma vender. Exatamente pelo efeito Soares. Recordes e recordes e recordes. E todos os dias nós estamos vendo recordes sendo batidos pelo comércio, pela procura, pelo engajamento nas redes sociais, por todas as leituras que a gente possa fazer de uma liderança desse tamanho. Então, independente do Grêmio não ter conseguido confirmar o que disse Calef lá atrás, é preciso salientar a importância e o acerto na ação. Às vezes, não é a forma de pagar. Às vezes, é quando tu dá o passo e todos engajam e a conta acaba lá no final sendo paga com uma facilidade muito maior do que a gente imagina. Pensem bem, 17 mil sócios, com um ticket médio que o Grêmio tem, são 2 milhões bruto mês. 2 milhões, fora o que esse grupo engaja já, 17 mil a mais. Botar mais de 100 mil em 3 jogos, com média bem superior a 30 mil, é outro exemplo. São vários exemplos que garantem isso. É claro que nós temos sempre que estar com a verdade posicionada, e essa de lembrar que teriam outros parceiros é uma verdade, não adianta a gente passar a mão, é uma verdade. A gente precisa dizer que mesmo assim o acerto é gigantesco, o acerto é perfeito e o Grêmio fez muito bem em buscar. Os números estão aqui para a gente olhar, os números estão aqui. Os números, eles muitas vezes não mentem nada. Mesmo que o Grêmio tenha que pagar lá 1 milhão, 1,5 milhão pelo Soares por mês, nós estamos falando de uma ação que gerou muita coisa positiva. Soares é a grande notícia do Grêmio nos últimos anos. E isso fez com que o gremista voltasse ao abraço do clube e nada paga isso. Nada paga isso. 40 dias de Soares. Imaginem se a gente replica para mais 40 esse engajamento aqui. O Grêmio muda de patamar. Se o Grêmio conseguir mais 20 mil sócios, atingir os 100 mil sócios em dia, nós teremos ainda mais chance de dar passos como o que o Grêmio deu agora e que recuperou muito a autoestima do tricolor. Uma grande ação do Grêmio, um grande propósito e tudo tomara que cada vez mais cresça. 40 dias de Soares fez tudo mudar, tudo mudar. Isso é o que está dizendo, ou o que estão dizendo os números. E nesse caso os números são definitivos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.